Em um pequeno vale da Mongólia, uma equipe de paleontólogos escava lentamente uma rocha antiga. Entre camadas de areia petrificada, surge algo que não faz sentido. Um fóssil tão anacrônico, tão fora de lugar, que desafia tudo o que sabemos sobre o passado da Terra. O fóssil é real. As análises indicam milhões de anos, mas o formato parece moderno demais. Costelas, garras, até mesmo a estrutura óssea lembram criaturas que não deveriam existir naquele período. Durante séculos, fósseis impossíveis apareceram em todos os cantos do planeta. Marcas de pegadas humanas ao lado de trilhas de dinossauros. Ferramentas de pedra dentro de formações muito mais antigas do que a própria humanidade. E ossos gigantes que ninguém consegue identificar. Mas o que esses fósseis significam? Seriam erros geológicos? Fraudes? Ou provas de que o passado é mais vasto do que imaginamos? Em 1972, em uma pedreira no Texas, pesquisadores encontraram o que parecia ser uma pegada humana fossilizada ao lado da trilha de um Acrocanthosaurus, um dos maiores predadores do Cretáceo. Os cientistas debateram por décadas. Alguns afirmavam ser coincidência, uma erosão natural da rocha que apenas imitava uma pegada. Outros juravam que o mundo guardava segredos que ainda não entendemos. Imagine a cena. Um humano primitivo caminhando ao lado de uma fera, que, segundo os livros de história, deveria estar separada dele por mais de 60 milhões de anos. Como isso seria possível? A resposta, até hoje, divide a comunidade científica. Alguns desses artefatos, conhecidos como UPARTs, objetos fora de lugar no tempo, são rapidamente desmascarados como falsificações ou interpretações equivocadas. Mas outros persistem, desafiando explicações fáceis e alimentando teorias sobre o nosso verdadeiro passado. São peças de um quebra-cabeça que talvez nunca seja completo, mas que nos força a questionar as certezas que temos. Outros fósseis, ainda mais estranhos, surgiram na Sibéria. Fragmentos de metal incrustados em rochas datadas de centenas de milhões de anos. Peças que pareciam engrenagens, juntas, parafusos, dentro de camadas de pedra formadas muito antes da existência do homem. As investigações foram abafadas, os fósseis guardados em cofres, e o mistério nunca foi resolvido. Mas uma pergunta ecoa até hoje. O que realmente conhecemos sobre a história da Terra? Teorias surgem para tentar explicar esses achados. Seriam os restos de civilizações antigas e desconhecidas que floresceram e desapareceram sem deixar rastros, exceto por esses fragmentos? Ou seriam evidências de visitas extraterrestres, de tecnologias alienígenas perdidas no tempo geológico do nosso planeta? A ciência convencional tende a ser cética, buscando explicações naturais, como concreções minerais que assumem formas geométricas curiosas. No entanto, para muitos, essas explicações não são suficientes. O mistério desses objetos metálicos é profundo, pois eles sugerem uma complexidade tecnológica que simplesmente não deveria existir em uma era dominada por criaturas marinhas primitivas e as primeiras plantas terrestres. A ideia de uma engrenagem ou parafuso com 300 milhões de anos é tão desconcertante que abala os próprios alicerces da nossa compreensão da história e da evolução. A ciência busca respostas. Radiocarbono, estratigrafia, análise de isótopos. Cada técnica tenta colocar o tempo em ordem, datar, classificar. Mas o tempo é caprichoso. Ele dobra, engana, esconde e preserva segredos de formas que nem sempre conseguimos compreender. Pense na estratigrafia, o estudo das camadas de rocha. Ela funciona como as páginas de um livro de história, onde as camadas mais profundas são as mais antigas. Mas e se um terremoto, uma erupção vulcânica ou um deslizamento de terra virasse essas páginas, misturando capítulos e tirando tudo de ordem? É isso que pode acontecer na geologia. Camadas mais antigas podem ser empurradas para cima de camadas mais novas, criando uma confusão cronológica que pode levar a interpretações erradas. Da mesma forma,
A datação por radiocarbono, tão confiável para materiais orgânicos com até 50 mil anos, se torna inútil para fósseis de milhões de anos. Outros métodos, como a datação por urânio-chumbo, são usados para rochas mais antigas, mas também possuem suas margens de erro e complexidades. A ciência é um processo de constante refinamento, mas a Terra é um sistema dinâmico e caótico. E nesse caos, às vezes, o impossível parece se manifestar. O fóssil da Mongólia, aquele que não deveria existir, agora é estudado em silêncio. Alguns dizem que é uma nova espécie, talvez um elo perdido entre répteis e mamíferos. Outros acreditam que é apenas uma ilusão geológica, um efeito da fossilização que distorceu os ossos de uma criatura conhecida. Mas os olhos de quem o viu não esquecem. Havia algo diferente, algo familiar demais. A equipe que o encontrou descreve uma sensação inquietante. A estrutura do esqueleto, embora claramente antiga, possuía características que pareciam ter evoluído muito mais tarde. É como encontrar um smartphone dentro de uma tumba egípcia. A mente luta para conciliar os fatos. Será que estamos diante de um exemplo de evolução convergente, onde duas espécies não relacionadas desenvolvem traços semelhantes de forma independente? Ou será que a árvore da vida é muito mais complexa e entrelaçada do que imaginamos, com galhos que se cruzam e se conectam de maneiras inesperadas? O silêncio em torno do fóssil é compreensível. Uma descoberta como essa, se confirmada, poderia forçar a reescrita de capítulos inteiros da paleontologia. É uma batata quente científica, e ninguém quer ser o primeiro a fazer uma afirmação extraordinária, sem provas igualmente extraordinárias. Por enquanto, o fóssil permanece um enigma trancado em um laboratório, um segredo guardado pela ciência. Cada fóssil conta uma história, mas alguns contam segredos, e há fósseis que parecem sussurrar, não do passado, mas de outros tempos. Talvez civilizações antigas tenham existido antes da nossa. A hipótese siluriana, proposta por cientistas, explora essa ideia. Se uma civilização industrial existiu há milhões de anos, que vestígios ela deixaria? A resposta é surpreendente. Quase nenhum. Plásticos, concreto, metais, tudo seria corroído, soterrado e reciclado pela geologia do planeta ao longo de eras. O que sobraria seriam anomalias sutis nas camadas de rocha, picos de carbono ou isótopos raros. Talvez esses fósseis, impossíveis, sejam exatamente isso, os últimos e raros ecos de um mundo perdido. Talvez a Terra tenha sido palco de ciclos de ascensão e queda, que vão muito além do que imaginamos. Ou talvez o mistério seja simplesmente o eco do tempo, repetindo seus padrões, nos lembrando de que nada é permanente e que a história, como a conhecemos, é apenas a última página de um livro imensamente longo. O fóssil que não deveria existir continua ali, silencioso, preso entre rochas e perguntas. E enquanto a ciência tenta decifrá-lo, o planeta gira, paciente, guardando seus mistérios mais profundos sob camadas de pedra e silêncio. Ele nos serve como um lembrete humilde de que, por mais que avancemos em nosso conhecimento, o universo sempre terá mais perguntas do que respostas. Cada nova descoberta não apenas ilumina o que sabemos, mas também expande a escuridão do que não sabemos. Esse paradoxo é o coração da exploração científica e da curiosidade humana. O que você acha? Seriam esses fósseis provas de civilizações perdidas, erros de interpretação ou algo completamente diferente? Deixe sua teoria nos comentários. Obrigado por viajar conosco por esses mistérios.